Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Papo das Doutoras, o podcast que simplifica o direito para vocês. O episódio de hoje está muito especial. Nós temos uma convidada, que é a doutora Grace Benayon, devido ao mês de março, Dia Internacional da Mulher, e nós trouxemos uma advogada que representa a mulher, a advogada. Doutora Grace, seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes com o seu aceite do convite. Ai, gente, quem tá feliz sou eu de estar aqui com o Papo das Doutoras. Gente, momento único, muito legal estar aqui com vocês. Sim, doutora. Nós estamos muito felizes em ter você aqui, principalmente essa mulher que trouxe, revolucionou a advocacia, primeira presidente mulher da OAB Amazonas. Conta pra gente um pouco do seu... Quem é a Grace Benayon? Bom, a Grace Benayon é uma mulher, uma advogada, casada há 23 anos. Estou fazendo agora, nesse mês de março, Ai, aniversário do seu parabéns! registro. Aí, marido, I love you, querido. Mãe de 3 meninas, Gabriela, Giovana e Grazi. E advogada desde muito jovem, né, já com 20 e poucos anos, e atuante, militante, filha de advogado do Wilson Benayon, de uma família de advogados, de juristas, mas me preparei a vida toda para ser médica. Então, assim, auxiliava a minha mãe, que é médica, nas cirurgias, e quando eu passei no vestibular para medicina, a minha mãe estava fazendo uma viagem internacional, não conseguia falar com ela, que eu queria que ela fosse a primeira a saber. E quando eu fui falar para o meu pai, ele olhou para mim com uma cara de desprezo e disse: poxa, não tem nem competência, né, para passar para o direito. Não me deu nem parabéns. Aquilo ali me desafiou. Então, eu estou contando essa historinha só para deixar claro que, assim, quem é a Grace? Uma mulher movida a desafios, né? Porque, gente, na vida nós temos dificuldades, desafios, uma série de situações difíceis para enfrentar. E às vezes, muitas vezes, as pessoas pensam: ai, impossível, muito difícil a gente conseguir isso ou aquilo ou qualquer outra coisa. Mas a gente precisa entender que não importa a circunstância, a situação, a gente tem condição de enfrentar os desafios, de alcançar a realização dos nossos sonhos. Então, eu sou essa mulher que sabe o que quer, que enfrenta os desafios da vida, que tem um compromisso muito sério com Deus. E eu acredito que quando a gente tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com a gente. É verdade. Então, assim, isso é algo de... Eu me defino muito como essa pessoa que está preparada para enfrentar os desafios da vida. É claro que a gente não é perfeita, mas a gente busca fazer o nosso melhor, o que é justo, o que é certo, o que agrada a Deus, mas principalmente entendendo qual é o nosso propósito, né? Sim. E sabendo o que quer, porque eu me lembro que quando eu fui convidada, por exemplo, para entrar na chapa do CHOI, eu respondi: mas o que você gostaria e tal. Eu falei: olha, eu quero ser a primeira mulher presidente da OAB do Amazonas. E aí, assim, Deus realiza os desejos do nosso coração. A gente precisa acreditar, né? Então, acho que essa mensagem para todas as mulheres e homens e pessoas que estão assistindo aqui o Papo das Doutoras é esse. Que, independente dos desafios da vida, a gente precisa acreditar e correr atrás dos nossos sonhos, né? É verdade. Doutora, falando em desafios, a sua gestão foi desafiadora, né? Pois foi no meio da pandemia. Conte pra gente um pouquinho como foi lidar com toda essa circunstância de simplesmente os fóruns fechados, o advogado sem acesso a balcão de vara, juiz. E aí iniciou aquela questão, né, online, né? Dos balcões virtuais, a advocacia advocacia. Não tinha a habilidade do computador. E foi justamente na Zoom, sua gestão, do né? Google Meet. Como foi? É verdade, gente. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Porque eu acredito que é nos desafios que a gente consegue mostrar a competência, a condição, a capacidade. É verdade. Né? É exatamente nesse momento que você descobre que você pode tudo e muito mais, né? Eu acho que foi essa a principal marca da gestão, quando a gente pôde
Eu vou dividir em duas situações. Aqui a gente tem a questão jurídica, mas eu acho que na nossa gestão, além da questão jurídica, que foi muito importante, que eu vou já colocar para vocês, mas a questão social, mostrar a força da advocacia, mostrando primeiro que a advocacia era essencial, uma atividade essencial. Portanto, nós tivemos a autorização para advogar. Nós tínhamos advogados que estavam, uma advocacia muito dividida, porque uma parte queria que fechassem, que suspendessem os prazos, que fechassem realmente, que não tivessem as audiências, né, nem as virtuais, e outros querendo que tivessem as audiências virtuais. E a gente fazendo essa interlocução com os tribunais, e aqui faço aqui de público um agradecimento a todos os tribunais que me atenderam de portas abertas. Tanto a Justiça do Trabalho, que foi nossa parceira, nós fizemos uma campanha, um parêntese, fizemos uma campanha OAB e TRT, onde arrecadamos mais de R$500 milhão, aonde nós fizemos uma relação, contactamos todos os hospitais do estado do Amazonas, cada um dos hospitais passou as suas demandas, nós efetivamos os pagamentos, compramos o que cada um solicitou, eu fui pessoalmente entregar em todos os hospitais, e a gente percebe o quanto isso foi uma das situações importantes. No TRT, que era um período onde tinham 3 mulheres na direção do tribunal também, foi feita uma sessão exclusivamente para tratar da questão da OAB. E nessa oportunidade, eu tive a oportunidade de levar as angústias da advocacia. Eu me lembro muito bem que eu coloquei, olha, eu tenho situações onde eu tenho escritórios de advogados, onde, vou dar um exemplo, pai, os 3 filhos e os sócios do escritório estavam acometidos de Covid, portanto, ninguém teria condição de cumprir nenhum prazo, nenhuma demanda, mas eu tinha outros que o advogado, eu fui conversar com o advogado, ele me disse, ele perdeu o pai para o Covid, mas ele tinha esposa e 3 filhos, e ele precisava participar das audiências, ele precisava que a advocacia continuasse, que a gente tivesse a chance de continuar, porque sem isso ele não teria condição de receber seus honorários, de pagar sequer uma consulta para a família dele, sim, ou um hospital, enfim. Situações onde a humanidade sofreu. Então, a gente fez interlocução com a Embaixada da China, nós tivemos a interlocução, e aqui um registro para Thomas Lau, para o secretário-geral da OAB Nacional, que na época esteve muito próximo a gente, né? E nessa interlocução, inclusive com o governador, nós tratamos para demonstrar, principalmente, que a OAB ela serve de ponte, e ali serviu de ponte para a Embaixada da China, governo do estado, toda a indústria. Fiz a interlocução com o superintendente da SUFRAMA, onde nós fizemos reuniões online com todos os CEOs do Distrito Industrial, onde a gente mostrou que a advocacia podia atuar em várias formas. Nós oficiamos a prefeitura, o governo estadual e federal. Nós participamos efetivamente da retomada das atividades, porque da noite para o dia, o comércio, a indústria, absolutamente todos, né, pararam as suas atividades, né? Então, assim, eu me lembro que os feirantes só jogaram absolutamente tudo que eles tinham, e ali aquilo foi de doer o meu coração, porque a gente sabe do sacrifício das pessoas, e ali a gente fez a interlocução com o governo do estado, com a prefeitura de Manaus, para sensibilizar. Eram situações específicas. Destaco uma coisa muito importante que aconteceu, que foi quando os amazonenses foram para os outros estados, né, com o governo mandou os amazonenses para vários lugares do país. E aí, Beto Simonetti fez essa ponte, e nós conseguimos a interlocução com todos os presidentes de OAB de outras seccionais. Naquela altura, eu era a única mulher presidente de seccional, e todos os presidentes nos abraçaram, entenderam as nossas demandas, deram suporte para os familiares daqueles pacientes que foram do estado do Amazonas acometidos de Covid, mas que não podiam ter acompanhante. Então, as famílias se mobilizaram e foram para outros estados, muitos pegaram
com Covid em outros estados, Sim. outros curados não tinham condição de retomar. Nós tivemos uma situação onde uma família, as pessoas que foram para Belém, Sim. eles foram curados de Covid. Quando eles foram embarcar, faziam aquela foto, né, com uma plaquinha, curados de Covid. Sim. No aeroporto, o comandante se negou a embarcar os passageiros para Manaus. E aí eu liguei na hora para o presidente da OAB do Pará, o Alberto, que esteve pessoalmente lá, que resolveu e mandou os pacientes para o estado do Amazonas. Então, assim, muito importante as atuações. Nós tivemos um papel primordial antes, durante e depois, né? Então, assim, na retomada, com a interlocução do governo do estado, de todas as instituições, aí a gente está falando da Abrazel, da Fé Comércio, absolutamente todas, a ACA, né, aonde todos os presidentes se reuniram comigo e a gente fez uma videoconferência com o governo do estado e com todos os órgãos de controle. Porque os órgãos de controle também, o governo não poderia abrir sem a autorização dos órgãos de controle, né? E a gente precisava trabalhar essa retomada, a gente precisava mostrar que o comércio precisava sobreviver, que os CNPJs também estavam correndo um risco gravíssimo de mortalidade. Então, o número de empresas, só na Abrazel, vamos dizer, foram mais de 300 mil empresas fechadas, né? Empresas, CNPJs que deixaram de existir, né? Pessoas que perderam a sua posição no mercado de trabalho e nunca mais teriam condições de retomada. Realidades distintas, né? Onde a gente realmente pôde fazer essa interlocução em todas as áreas, em todas as esferas, onde a gente teve a chance de entrar nos hospitais mesmo. E aí, uma das coisas muito legais que nós fizemos, eu vou destacar como última, senão eu vou ficar aqui falando, mas foi o Memorial da Advocacia, onde a gente fez uma homenagem para mais de 200 colegas advogados que morreram de Covid, né, no Clube da OAB, e as famílias foram, muitos não puderam, a maioria esmagadora não pôde se despedir, né, e por motivos óbvios, porque não era permitido nem o enterro, nem o velório, nem o enterro. Sim. Então, nós fizemos uma cerimônia onde cada um plantou uma árvore, onde a gente colocou uma placa registrando o nome de todos os colegas advogados nesse memorial no Clube da Ordem dos Advogados. Então, assim, gente, foi uma experiência incrível, uma experiência onde a gente pôde perceber e mostrar a importância das mulheres. Vou dizer uma última coisa. Participei em Brasília, no Conselho Federal, de uma sessão do Conselho, onde fui apresentar, junto com a minha tesoureira, Gina Sarquis, maravilhosa, atual conselheira federal, ali a realidade dos advogados do Amazonas, que era absolutamente diferente de todos os outros do país, porque o Amazonas foi impactado de maneira diferente. Sim. Onde nós tivemos pessoas que perderam pai e mãe na mesma hora, simultaneamente, né? Então, assim, situações gravíssimas, incomparáveis, né? Incomensurável o prejuízo de todas as ordens. Então, a gente conseguiu reduzir a anuidade, a única seccional do Brasil que conseguiu reduzir a anuidade dos advogados.